Olá, pessoal! Agora que você já conhece o PPA, que é o Instrumento de Planejamento de Médio Prazo de uma prefeitura, que você já conhece a LDO, que é a lei que vai retirar do PPA e trazer para a Lei Orçamentária Anual que vai ser executado, é hora da gente falar dela, da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Pessoal, a previsão da Lei Orçamentária Anual, da LOA, é no artigo 165 da Constituição Federal, tá certo? Lá no inciso 5º, que estabelece o seguinte, que a Lei Orçamentária Anual, ela trará o orçamento fiscal referente aos poderes dos estados, dos municípios, também vai ter o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Assim como a LOA vai trazer também um demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária ou creditícia. Ou seja, se o Estado, se o município for prestar algum tipo de isenção, tá certo? Para determinado ramo comercial ou para determinada empresa, isso aí tem que estar previsto na Lei Orçamentária Anual. Ou seja, os impactos dessa não arrecadação também deverão estar previstas na LOA. Bom, explicar melhor para vocês um pouquinho o que é o orçamento fiscal. Pessoal, o orçamento fiscal ele abrange todas as receitas e despesas dos poderes executivo e legislativo, ou seja, o orçamento fiscal alcança toda a administração pública, é aquilo que vai ser arrecadado e aquilo que vai ser gasto. É o dia a dia, a movimentação, é o fluxo financeiro, é o fluxo de caixa da administração pública, é o tesouro, tá certo? E o orçamento da Seguridade Social, o que vem ser isso? Pessoal, só lembrando para vocês que o orçamento da Seguridade Social é o seguinte, ele é para garantir aqueles direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então, isso aí tudo tem que estar lá na Lei Orçamentária Anual, recursos garantidos para saúde, previdência e assistência social. Isso aí é a chamada Seguridade Social. Qual é a regra básica da LOA, da Lei Orçamentária Anual? A LOA tem como função reduzir as desigualdades interregionais segundo critério populacional. Então, uma região que apresenta uma desigualdade muito grande em relação às outras, que tem uma população também muito grande, essa região tem que ser vista dentro do planejamento da Lei Orçamentária Anual. E quais são os princípios orçamentários? Quais são os princípios que norteiam a confecção da Lei Orçamentária Anual? O que são princípios? Para começar, né? Princípios orçamentários são premissas a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária. A primeira delas, pessoal, é o princípio da unidade. Que princípio é esse? O orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um orçamento para dado exercício financeiro e para determinado ente. Que ente é esse? O Estado, o município ou a União. E nesse orçamento que ele é uno, ele tem que conter todas as despesas e todas as receitas. Por que isso é importante, pessoal? Porque permite para a sociedade ter uma visão geral sobre o orçamento público e também um controle direto das operações realizadas no orçamento e também a questão da responsabilização por quem está executando o orçamento. Então, essa visão para a sociedade é importante para o exercício do controle social. Segundo princípio, o princípio da universalidade. O que quer dizer o princípio da universalidade? O orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas. Não deve ficar nada de fora, tá bom, pessoal? Senão é caixa 2, senão é crime de responsabilidade, senão é perda de mandato do prefeito ou então do governador. Princípio da anualidade, terceiro princípio, anualidade ou periodicidade. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo. Tá? E que determinado período de tempo é esse? É o ano civil. E o que é o ano civil? É um exercício financeiro, ou seja, é um ano. Então, o exercício financeiro é o período de tempo a qual se referem a previsão da receita e a fixação das despesas registradas na LOA. Beleza? Princípio da pureza ou exclusividade. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. Antigamente se aproveitava a Lei Orçamentária Anual para, por exemplo, aumentar salário de determinadas categorias, né? Conceder uma anistia, uma isenção fiscal. Hoje não. A LOA tem que ter exclusividade, tem que ter a pureza relacionada à questão do orçamento. No entanto, tem algumas coisas que fogem a essa regra, como por exemplo na LOA, a abertura para a realização de créditos suplementares, contratação de operações de crédito por antecipação de receita, que são as famosas ARO, tá? Isso aí pode estar lá previsto na lei orçamentária. Isso é que seria
digamos assim, a matéria estranha. Mas, em princípio, o orçamento tem que, a lei orçamentária tem que tratar apenas da questão orçamentária pelo princípio da pureza. Princípio da especificação ou especialização. Pessoal, as receitas, as despesas devem ser evidenciadas na lei orçamentária de forma discriminada. Por que isso é importante? Porque permite para a sociedade fazer um acompanhamento, permite para o poder legislativo, ou seja, para os vereadores também fazerem um acompanhamento. E essas informações pormenorizadas, elas vão nos permitir saber onde vai ser gasto cada centavo do recurso público. Beleza, pessoal? Então, esse orçamento aqui da especificação, especialização ou discriminação, ele é um orçamento muito importante. O princípio da regionalização, pessoal. O princípio da regionalização decorre do artigo da Constituição Federal. Pessoal, o artigo da Constituição Federal é o artigo 3º, o inciso 3º também, que diz que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é reduzir as desigualdades regionais. Então, se nós temos que reduzir as desigualdades regionais no Brasil, então a gente tem que fazer um orçamento regionalizado, porque você sabe muito bem que dentro do Brasil nós temos vários Brasis. Né? Então nós temos uma situação muito equidistante do Rio Grande do Sul para o Amapá, por exemplo. Então a gente tem que tentar fazer um orçamento que reduza essas desigualdades regionais e a gente consiga cumprir o que está estatuído na Constituição Federal. Princípio da publicidade ou transparência, esse princípio eu adoro, faço minha pesquisa acadêmica em cima dele. O que é o princípio da publicidade e transparência? O conteúdo do orçamento deve ser divulgado, ou seja, publicado nos veículos oficiais de comunicação, para o conhecimento do público e para a eficácia da sua validade. Pessoal, um ato administrativo só tem validade se ele for publicado. Isso está lá em Ali Lopes Meirelles, né? Del Pietro, enfim, todo mundo diz isso. Se não tiver publicidade do ato administrativo, ele não vale. E de onde decorre a obrigação do gestor público ser transparente? Lá do artigo 37 da Constituição Federal, lembra? Lá, qualquer dos poderes da União, os estados, federal, os municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. É o que os concurseiros chamam de LIMP, tem que obedecer ao LIMP. Beleza, pessoal? Não vinculação ou alteração das receitas. Nenhuma parcela da receita poderá ser reservada ou comprometida para atender a certos casos ou determinados gastos. A única coisa que se permite na legislação é o percentual relativo à educação e o percentual relativo à saúde. Tá bom, pessoal? Então isso aí é uma vinculação. Foge um pouco ao princípio da não vinculação. Beleza? Legalidade, não preciso nem dizer. As 3 leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, são leis. Então, o princípio da legalidade. Então, ele obedece todo o processo legislativo. Não há nada nos subterrâneos, pessoal. Tem que obedecer ao princípio de debates, de elaboração, de formulação, de audiências públicas, enfim. É isso que diz exatamente o princípio da legalidade. Todo trâmite, todo processo que passa, que uma lei sofre até ser aprovada, isso aí também diz respeito às leis orçamentárias. O princípio da exatidão ou realismo orçamentário. O que é isso? É não exagerar na fixação das despesas, né? É não exagerar na previsão das receitas. Eu conheço um município, eu não vou dizer qual é o nome, que ele planejou para o IPTU 100 milhões de reais, no entanto só arrecadou 50 milhões. Pessoal, isso aí é totalmente fora, né, de previsão, de razoabilidade, enfim, de exatidão. O princípio de realismo orçamentário foi totalmente desfigurado nesse município, que depois eu digo o nome. Orçamento impositivo. Pessoal, é o dever de executar as programações que constam na lei orçamentária. Isso aí, pessoal, já está normatizado. O orçamento impositivo ele foi normatizado pela emenda constitucional número 100 de 2019. E ele ampliou para todo o orçamento público esse regime de execução. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos ver aqui. Pessoal, você sabia que a Constituição Federal ela proíbe o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual? Você sabia disso? Pois é, tem que estar na lua, senão é crime de responsabilidade do gestor que fizer isso. Também a Lei 4.320 dispõe que a lei orçamentária conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo. Então a lei orçamentária é mais ou menos um espelho daquilo que o governo vai fazer durante todo o exercício financeiro. Mas o que tem uma lei orçamentária? O que tem?
que tem uma lei orçamentária, o que compõe uma lei orçamentária. Quando o Executivo manda para o Legislativo uma lei orçamentária, ela tem os seguintes itens. O primeiro, uma mensagem do chefe do Poder Executivo, que vai ser o presidente, o governador, o prefeito. Aí, o segundo item, o projeto de lei do orçamento propriamente dito. Terceiro, tabelas explicativas. Depois, a especificação dos programas especiais de trabalho. Quinto, a descrição sucinta das principais finalidades de cada unidade administrativa. Sexto, o quadro demonstrativo dos planos de aplicação dos fundos especiais, no caso de município ter. E o quadro demonstrativo de programa anual de trabalho do governo, em termos de realização de obras e prestação de serviços. Isso aí tudo tem que estar no projeto de lei orçamentária que é enviado para o Poder Legislativo. Por fim, pessoal, a lei orçamentária anual deve ser elaborada de forma compatível com o PPA, com a LDO e com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, pessoal, esse aí foi a nossa terceira lei orçamentária. Analisamos o PPA, a LOA e agora fechamos com a lei orçamentária anual. Nos próximos encontros nós vamos tratar dos ciclos do orçamento. Vai ser muito interessante, não percam.